Meus irmãos, essa é a nossa lição de número 11. Estamos tratando da matéria de epístolas paulinas, assunto muitíssimo relevante, importante, digamos assim, para o bom andamento da Igreja de Cristo na Terra. A igreja nasceu, não é verdade? A igreja cresceu, a igreja se espalhou, então a igreja agora precisa ser ensinada, a igreja tem que ser doutrinada agora. E é interessante que nós precisamos entender as epístolas paulinas para que a gente possa compreender qual era o pensamento de Paulo para a aplicabilidade da época. E a Bíblia é um organismo vivo, a gente compreende dessa forma, visto que o Verbo se fez carne, a palavra é antes da Escritura, e aqui nós encontramos a palavra de Deus em forma de Escritura, evidentemente. Não temos dúvidas nenhuma de que toda a Escritura é inspirada por Deus, as cartas também, evidente, as epístolas, as de Pedro, Tiago, Judas, todos os livros do Novo Testamento que passaram pelo crivo canônico, e nós compreendemos que faz parte, digamos assim, para que a igreja agora ela tenha estabilidade, tenha maturidade, para dar continuidade à sua obra como testemunha de Cristo na Terra. Então, essa é a ideia, digamos assim, do nascedouro, por assim dizer, das cartas de Paulo. E nós estamos na página de número 134, onde a gente vai falar de matrimônio. Estamos tendo foco de 1 Coríntios capítulo 7, e na página 134, como eu falei para vocês, Paulo trabalha a questão do matrimônio em resposta às demandas enviadas a ele pelos cristãos de Corinto. Fica evidente, analisando o capítulo 7 da primeira carta, que o apóstolo considera o matrimônio uma instituição divina. Falar de matrimônio é, sem dúvida, falar de família. Deus criou apenas duas instituições, só teve duas instituições que Deus criou na Terra. A primeira é a família e a segunda é a igreja. Então, observe, as únicas duas instituições que saíram do coração de Deus, da mente de Deus, em primeiro momento foi a família. Em segundo momento, centenas de anos depois, é que ele cria a igreja. E igreja não deixa de ser família. Então, as empresas, os países, assim por diante, não foi Deus que criou, tá certo? Como instituição, não. Deus criou família e Deus criou a igreja. Então, essas duas instituições criadas pelo Eterno se completam, afinal, não existe igreja sem famílias, pois são as famílias que formam a igreja. A igreja, por sua vez, fortalece as famílias com o fortalecimento espiritual. É verdade dizer que uma igreja forte é resultado de famílias fortes e que uma igreja fraca é resultado de famílias fracas. Também enfrenta no capítulo 7 dessa carta a complexidade do problema com o divórcio. Agora, para pensar comigo. 1 Coríntios capítulo 7, vocês sabem muito bem, vocês que já leram detalhadamente esse capítulo, peço que leiam novamente, até inclusive você passando por aqui, parou para me dar atenção aqui, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 7, onde Paulo vai começar da seguinte maneira: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, observe um fato interessante, Paulo está respondendo questões dos próprios irmãos de Corinto. Vamos colocar dessa forma: a diretoria da igreja de Corinto, uma comissão da igreja de Corinto, a liderança da igreja de Corinto, ela entende as demandas problemáticas nesta área que existem na igreja de Corinto e começa a escrever, digamos assim, perguntas para que o seu mentor, para que o seu, digamos, fundador daquela igreja de Corinto, por assim dizer, vamos colocar dessa forma, ele responda a questões cruciais que estavam acontecendo no âmbito da vida conjugal em meio aos irmãos membros da igreja de Corinto. Por isso que Paulo começa dessa forma, olha, como se Paulo dissesse, olha, essas perguntas quem estão fazendo são vocês. Então, quanto ao que vocês me escreveram,
Ou seja, o que Paulo está dizendo? O que vocês me perguntaram, o que vocês me questionaram, eu vou dar a minha opinião. E qual é a tua opinião, Paulo? É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da prostituição, que cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu marido. Aí começa a discorrer do primeiro capítulo, por causa das perguntas, vamos colocar dessa forma, da diretoria da igreja de Corinto, com relação aos problemas dos irmãos da igreja de Corinto, é que Paulo escreve tudo aquilo que ele escreveu na primeira carta, escrito aos irmãos da igreja de Corinto, região da Caia. Então ali é um questionário de situações pontuais. Então não veio da cabeça do Paulo aquilo ali. Claro, as respostas são inspiradas por Deus, mas os problemas que estavam acontecendo ali, não é Paulo dizendo, olha, eu vou escrever isso porque Deus me revela que tem esse problema aí. Não. Eles contaram para o Paulo, nessa carta questionário que nós não temos ela, mas dá para saber basicamente assim o que eles perguntaram pelo que Paulo respondeu. E o que Paulo respondeu, evidentemente, foi inspirado por Deus. Tanto é que tem momentos que Paulo diz o seguinte, olha, essa resposta aqui diz o Senhor, essa aqui diz eu, Paulo. Então tem pontuações pessoais de Paulo, tá? Um homem espiritual, um homem conectado com Deus, um homem, digamos, de compleição espiritual ilibada, não temos dúvida disso, tá? As credenciais de Paulo falam por si próprio, mas a questão é o seguinte, aqueles problemas eram reais, não é Paulo, digamos assim, tocando naqueles problemas para trazer uma espécie de precaução para que, quem sabe, hipoteticamente, aqueles problemas aconteçam ali na igreja de Corinto. Não. Os irmãos, a diretoria, vamos pensar dessa forma, mandou o questionário para o Paulo, mandou, digamos, as indagações para o apóstolo, e agora o apóstolo está respondendo às indagações pertinentes e peculiares no âmbito da vida conjugal que ocorriam literalmente naquela congregação, naquele campo de trabalho. E o que é interessante, o profetismo disso tudo, me parece que aqueles problemas que tinham na igreja de Corinto são os problemas atuais. E se por acaso ficarmos aqui mais 1000 anos no planeta Terra, a vida conjugal vai transitar em cima daqueles problemas. Então Paulo vai tratar ali de compatibilidade, Paulo vai tratar de sexualidade, Paulo vai tratar de vida doméstica, Paulo vai tratar, digamos, por assim dizer, de vida sentimental, Paulo vai tratar de abrasamento, de inclinação sexual, homem e mulher, Paulo vai tratar de prostituição, Paulo vai tratar de divórcio, Paulo vai tratar de uma série de assuntos ali. Paulo vai tratar da indissolubilidade do casamento, vai tratar de casamento monogâmico, claro. Ele vai tratar de casamento dentro da perspectiva heterossexual. Então, Paulo traz ali um compêndio, digamos, traz ali um tratado completo, mediante, as perguntas que fizeram para eles, tá? E me parece, sendo bem sincero, aquelas perguntas que fizeram para o Paulo, que ele está respondendo ali, é como se toda a humanidade agora estivesse fazendo as mesmas perguntas, porque os mesmos problemas que estão ali são pontuais hoje, são vigentes na nossa atualidade, não fogem à regra, tá? Então, honestidade do matrimônio, página 134. No capítulo 7, dos versículos 1 ao 9, Paulo trabalha a honestidade do matrimônio, ensinando que o sexo no casamento não é somente bom, mas ele é essencial. Ele fala aos solteiros que podem ou suportam que permaneçam solteiros, mas nos versículos 7 e 8, completa dizendo que se a pessoa for fortemente influenciada pelo desejo sexual, que é natural, que é normal, é melhor que se case. E aqui tem um apontamento do Richard que eu acho muito interessante, tá? Casamento. A frase adjutora tem sido frequentemente mal entendida e usada para manter uma visão distorcida do casamento. A palavra no original, ezer, significa um apoio, uma ajudadora ou uma assistente. Isso não implica subordinação, pois a mesma palavra é usada para descrever Deus com o auxílio do homem, ezer. Então o conceito decididamente sustenta as características da mulher como ajudadora, somente uma, que é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
poderia de fato ir ao encontro das mais profundas necessidades do outro, por isso Ezer, ajudadora. Na sua original concepção, então, o casamento era a união de um homem e uma mulher iguais perante Deus, que se completam por meio do respeito de um para com o outro, comprometidos com a ajuda mútua. Olha que interessante. Não podemos deixar de trazer à tona também uma análise sobre o sexo no casamento para que o contexto inicial desse capítulo 7 seja abordado de maneira mais completa. E Richard, esse erudito, ele ainda diz o seguinte, olha que coisa interessante. O sexo no casamento, 1 Coríntios 7, verso 2 até o 5, o casamento tem por objetivo não somente a necessidade do homem de procriação e de companhia, mas também de satisfazer suas necessidades sexuais. Aparentemente, alguns em Corinto acreditavam que deveriam ter um casamento espiritual, sem sexo. Então, a construção grega implica em parar de privar um ao outro, como estão fazendo. Olha só. Parar de privar um ao outro como estão fazendo. Era a concepção das frases que Paulo usou no capítulo 7, do verso 2 ao 5. Então, Paulo ordena aos cônjuges que não interrompam as práticas sexuais. Exceção feita por consentimento mútuo e por breve espaço de tempo. Não há nada de errado no sexo, que é um dom. A Bíblia o considera como sendo uma espécie de dom dado aos homens, ou seja, foi uma dádiva que Deus deu, uma dádiva que Deus entregou ao homem. Tá? Por isso, Paulo sanciona esta vida. Tanto é que ele começa o seguinte, olha, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da prostituição, que se casem, cada uma vai ter o seu e cada um vai ter a sua. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que a vida do solteiro, a vida do homem que não tem mulher e que tem naturalmente os seus desejos inerentemente de todo ser humano, ele provavelmente, se não fosse o casamento, ele descambaria para a prostituição. Então, Paulo está colocando o casamento como uma espécie de salvaguarda para aqueles que querem ter uma vida proba, uma vida casta, uma vida reta. É isso que Paulo coloca, tá? Responsabilidades referentes ao estado matrimonial. Nós temos aqui páginas 136, 137, nós não vamos citar neste momento, só finalizar com relação a uma questão para reflexão na página 138. O evangelho pregado por Paulo em sua primeira carta à igreja de Corinto foi de caráter extremamente prático, porque ele estava respondendo perguntas, ele foi bem direto, abordando assuntos pertinentes ao dia a dia do cristão. Foi isso que o apóstolo fez. Qual a relevância de trabalhar temas da atualidade à luz da Bíblia para o desenvolvimento espiritual do cristão? Qual é a relevância disso? Eu penso que toda a relevância ele tem toda a importância e devemos sim trabalhar dessa forma. E outro detalhe aqui, com relação à sexualidade, que a gente acabou de tratar aqui, capítulo 7, temos que ser muito diretos, temos que ser muito francos hoje. Não tem como você colocar panos quentes ou colocar um véu de uma pretensa santidade. Tem que ser tratado o assunto como ele é, gente. Claro, de maneira educada, de maneira bíblica, de maneira ajudadora. Não usar de questões apenas jocosas, como se fosse apenas divertido abordar o tema. Não, o tema tem que ser abordado de maneira leve, mas o tema é sério, gente, o tema é urgente. Quantos problemas de casamento, quantos problemas de sexualidade que vão afetar a igreja, departamentos de igreja, casamentos, pastores, obreiros, como um todo, do porteiro ao pastor, todos têm as suas dificuldades inerentes e devem ser tratados de per si, conforme, digamos, aquilo que a Bíblia determina para cada caso específico. Foi o que aconteceu aqui. As perguntas que vieram de Corinto, os questionamentos que vieram de lá foram pontuais diante daquilo que eles necessitavam. Pois bem, capítulo 2, dons espirituais e ceia, página 134, 139, melhor dizendo. Paulo, ele fala sobre os dons espirituais como algo fundamental para a harmonia do corpo de Cristo, pois no corpo todo dom é essencial, 1 Coríntios 12. Outra verdade sobre os dons é que eles são distribuídos
soberanamente pelo Espírito. 1 Coríntios 12:11. Mas há um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então isso daí é autonomia do Espírito Santo. E nós vamos tratar a questão dos dons espirituais e vamos abordar também ceia do Senhor. Fique por aí, próxima aula, conto com a sua presença.